Ai, sem voz, tentando fazer um som de milagre, né? Ó, o que tá acontecendo aqui. Fala, câmara do céu, tudo bem com vocês? Super Andrade, isso aqui é outro Musicalice. Aqui é um vlogzinho, uma coisa mais freestyle, mais solto. Se tô até, mano, gravando aqui com o fone de ouvido meio como microfone na minha varandinha de casa mesmo, aproveitando que o dia tá bonito pra que não precisa botar luz, nada, arrumar nada, quero só trocar uma ideia com vocês, já que eu não abandonei, tá, o canal, muito longe disso, mas é porque realmente esses últimos ano e pouco aí tá difícil ajustar as coisas, mas como esse ano eu tô no projeto para engatilhar um pouco melhor aqui, essa organização aí de Musicalize e tudo, e foi o ano que eu voltei para desde que eu me entendo como fã mesmo, assim, ardoroso, falar, cara, a música é uma parada que me toca. E comecei para festival Lollapalooza. Eu fiquei dos dois últimas edições sem ir, Lollapalooza por questões financeiras principalmente, né? Mas tinha algumas coisas que não me empolgavam tanto, tinha outras que me empolgavam mais e tudo, então tinha que compensar a vida adulta, né, gente? E aí agora, porra, foi um sufoquinho ainda, mas que saudade que eu tava do meu Lolão. Do Lola é foda, eu amo demais o Lollapalooza, sabe? Até antes de entrar no vídeo e tudo, um negócio, um comentário que eu fiz com um parceiro meu, que foi a primeira vez que eu fui com ele, inclusive. Cara, o Lollapalooza, isso pra mim é uma coisa muito fundamental, assim, na comparação, por exemplo, com o Rock in Rio. Que eu já vou fazer um vídeo falando desse line-up que, ó, tem muitos elogios, como talvez eu nunca tive, né, no geral, no grosso, ou faz anos que eu nunca tive. Mas é muito legal como que o Lollapalooza ele consegue ter essas ideias de Rock in Rio, né, entender essa coisa do festival moderno, que precisa ter os patrocínios pra caramba, né, vários palcos acontecendo ao mesmo tempo, outras coisas para além do show. Mas o grosso, a parada, é as pessoas irem ver a música, como às vezes parece que o Rock in Rio esquece, e as pessoas que vão lá também parece que não é tanto essa brisa, essa pira. E dito isso, o como que as pessoas, mesmo que não conheçam tanto e tudo, as coisas, elas respeitam demais uma coisa entre a outra, e se não tá ali curtindo, vai ver uma outra e vai, circula aí. Cara, a harmonia, pensando como um festival de música, que as coisas som de boa e o clima é legal, nossa, eu gosto demais disso. Eu sinto isso no Lollapalooza como acho que talvez nem outro festival eu sinta. Talvez o mais próximo que eu senti isso foi Primavera, a primeira edição, que a segunda eu não fui. Se Deus quiser, a do final do ano também é um foco para esse ano, né? Mas comenta, curte, compartilha. A ideia aqui é falar minha experiência de comeback pro Lollapalooza. Vou no domingo também. Hoje eu tô descansando aqui, não tinha nada que me apetecia demais, mas que tivesse umas coisas que eu até tinha interesse de ver, tipo o Chapel Roll, tipo o Cypress Hill, que é uma banda que eu sempre tive interesse de ver eles. Eu acho que umas coisas, tipo, o palco eletrônico pra mim tá bem interessante. Eu fiquei até pensando, eu ficaria bastante no palco eletrônico o dia de hoje, assim. É que tem coisas que não são exatamente eletrônicas ali, ou que tem toques eletrônicos, mas que, porra, eu gosto. Tipo o Crisinho da ZO, Two Hollies, né? E Musão, outros bagulhos assim também. E o The Warning, também acho que é um bagulho que eu veria hoje, assim. E cara, os Kriegs é engraçado, né? Eu não sou uma pessoa das mais fãs de bagulho eletrônico, mas que hoje em dia eu gosto muito mais. Mas hoje seria um dia que eu veria um grosso real disso mesmo, assim. E vou tentar ver coisa no domingo disso aí. Deixa um comentário, curtida, compartilhada, suas opiniões, tudo. Gente, hoje aqui eu não vou ter muita edição mesmo, na verdade eu não vou editar nada, eu acho. Só botar o vídeo, acabou meus comentários e é isso, né? O meu comeback foi pensando na minha melhor idade que eu estou chegando. Já estou mais para os 40 do que próximo dos 30, porque eu já passei, inclusive, já estou chegando aos 37. Então, já não tô mais tão garotão, só tenho só a cara, que parece que é muito novo, mas o corpo não é mais isso aí. Inclusive, tomei-lhe uma cotovelada aqui na roda que eu fui, na única roda que eu fui no Deftones. Caralho, que o maluco me atingiu de cheio com o bico disso aqui. Eu não tomava uma porrada desse nível. Acho que desde 2011, 12, sei lá, assim, eu ficava roxo, normal e tudo
né, você fica dolorido, mas, cara, esse é a porrada nesse nível. Eu fiquei no bambo na hora ali. E, porra, perdi um óculos. Ah, meu Deus, eu poderia até falar que é cabacice, mas foi, na verdade, mais empolgação do momento. Porque, porra, hoje em dia de festival, porra, eu sou já meio errado com esses bagulhos. Nunca perco, nunca perco nada disso. Eu fico toda hora me tateando as coisas. Eu tenho eu, quando vou em pra roda com bolsos, bagulho, me seguro todo e tal. Mas realmente eu acho que perdi esse estribeiro de uma forma que, puta, eu amava muito esse óculos aí, perdi. Tirando isso, em questão de o caminho pro Lollapalooza, que esse ano resolvi me dar um confortinho. Pagamos aqui né, um carro para levar gente, né, um serviço por fora. E é o valor próximo ali do que seria, talvez, ir de o ônibus pro Lollapalooza, pensando os 2 dias, e de volta. Cara, isso pra mim me adiantou demais. Eu não sou uma pessoa que eu detesto o caminho, principalmente na parte da ida. Da parte da volta é um pouquinho puxado, eu sei, realmente. Eu ainda acho o Rock in Rio pior. Mas realmente fez toda a diferença. Cara, meu Deus, acho que é a melhor parada pensando pra mim essa volta de Lollapalooza, que era uma dos bagulhos que me desempolgava nesses 2 últimos anos. O quanto que São Paulo no começo do ano tem chovido, né? E foram os 2 anos que eu comecei a morar realmente aqui na cidade, assim. E, cara, tava com sol no começo da semana passada, foi um sol a semana toda, a gente, caraca, acho que vai dar bom mesmo, falando a previsão do tempo, que o tempo ia estar tranquilo. Chegou na quinta, mas choveu de uma forma, caralho, mas choveu o dia inteiro, choveu pra caralho, que aí começou a sair vídeos de palco embaixo d'água. Aí fudeu, falou, porra, fui catar a capa de chuva, fazer o bagulho. E graças a Deus, o tempo tá bonito, a beça hoje. Foi um tempo legal, ontem começou meio cinzinha, mas ao longo do dia já ficou sol e tal. E tá pra ser assim amanhã também. Então, puta, eu acho que pagaram Cobra Coral esse ano, hein? Melhor parada aí pra fazer pro festival é ter esse climinha que tá fresco, não tá muito calor e sol bonito. Porra, o dia que você se sente, né, agradável a curtir o som, diferente tipo de vibe do que tá passando lá, então isso é foda. E, cara, última coisa antes de entrar nos shows especificamente, olha, a melhor coisa que fizeram foi acabar com essas porra de você ter que pagar previamente pra poder inserir um negócio do que você tá consumindo, uma pulseira, não sei o que lá. Eu acho que eu gostava das pulseiras, mas pra entrada só. Mas a questão de pagar direto no teu cartão sem entrar em caixa, ah, meu pai amado, isso daí dá uma dinamizada que é foda, foda. No sentido, tipo assim, parecia que isso era uma boa ideia, mas você sempre sobrava dinheiro na parada, né? Às vezes os caixas não eram tão perto de determinados locais que como estão circulando lá. Cara, achei super tranquilo, banheiro, super tranquilo para comprar as coisas. Tinha muita opção não só dos patrocinadores ali, onde os bagulhos tipo McDonald's, mas tipo de umas paradas boas a parte ali que eu gosto da beça. Então, o trânsito de pessoa estava bem fluido, bem tranquilo, né? O som estava muito bom, até vendo coisas de longe, por mais que minha experiência para ver umas coisas de longe não tenha a ver com o som, tem a ver com outras questões, não me impactaram tanto em determinados shows, né? Mas no geral, de novo, cara, foi um dia muito agradável para se curtir música no geral, tá? Então agora vem as opiniões das coisas que eu vi, né, de show, que num primeiro ponto falando, eu achei que eu ia sair muito mais satisfeito por tudo que eu estava vendo, e aí talvez o fato de que eu comprei aos 49 do segundo tempo o ingresso de Lollapalooza. Eu até uma semana e meia atrás a gente não sabia se tinha conseguido ir ou não. Eu acho que por mais que eu tivesse artistas que eu gosto muito de ouvir, mesmo assim, ao longo do dia inteiro ali, do que eu vi a partir do horário que eu cheguei, eu não me preparei tanto. Então, eu acho que algumas coisas eu acho que a impressão errada, momento que eu tava ali vendo o show, né, momento que eu digo assim, tipo, a localidade, ter demorado um pouquinho para poder chegar,
talvez uma coisa da estrutura de umas coisas do próprio artista, como ele pensou a organização das coisas, pode não ter me ajudado a extrair o melhor possível de coisas que, se eu tivesse em casa vendo, eu ia falar pica, tá? Irado. Porque eu já tava vendo qualidades e coisas boas ali. Dito isso, cheguei, tava tocando Scalene, queria ter visto, mas o foco mesmo era o Viagra Boys, que Primavera Sound, o de 2022, eu acho, o primeiro que teve, eles não vieram. Que eu acho que até na época me decepcionou um pouco, mas hoje em dia, pensando em retrospecto, é melhor, porque os álbuns subsequentes do que eles lançaram são muito foda. São uns álbuns que botaram eles ali num outro patamar, tá ligado? De como banda punk que mistura um rock sujeira, assim. Eu sempre falo isso, pra mim o Viagra Boys, e lá ficou muito presente pra mim. Cara, é como se você pegasse o Iggy Pop, somatizasse ali o Queens of the Stone Age com um bagulho meio Idols. Pra mim é muito que a vibe do Viagra Boys. Som ali tava se sentia o peso das notas, mas no sentido sujo, áspero, a interpretação ali do vocalista, que ele tem essa coisa meio hip hop, que ele é largadão, troncho, ele não se liga muito no jeito que ele dança e tudo, e se larga no chão, e as interpretações, ele sem blusa ali, e é muito pica você ver uma banda punk, que nem o Viagra Boys, ter saxofone, ter flauta, ter a porra toda dos instrumentos, e os caras, e tipo o Idols também se tampa pra plateia. Teve uma hora que eu fui ali pra porra da roda e vagabundo com chinelo na mão, descalço, e os caras ali parecia que só tinha ido pra ver aquele show. A galera que tava naquele momento ali, isso é fantástico, é muito bom. E aí o guitarrista já vindo pra cima da gente assim, caralho, nossa, me diverti horrores. Baita banda, baita show de meio de dia, a empolgação que eles dão ali também. Não é aquele show que você vê que a galera toda fica conectada ali pela parada, mas eles se esforçam da melhor forma possível, ainda mais da como que a forma do som deles é aplicado para que você sinta ali realmente, né, uma energia já começar a circular ali para o que vem depois ao longo do dia. Então eu gostei pra caralho do show do Viagra Boys. Eu achei que pra mim começar do show daquele jeito ali foi maravilhoso. Já é um bagulho, aquele que eu fico tão empolgado que eu quero pegar depois e reouvir mais assim. Eu tava ouvindo bastante Viagra Boys, tanto o disco novo que eu adoro, o do ano passado muito bom, quanto as coisas antigas, então pica, adorei. Segundo show, Blood Orange. Cara, eu amo Dave Haynes. Eu acho acho que é Black Swan, né? O disco lá que é ele no carro, assim. Não só a capa é linda, mas eu acho que aquele disco é um dos melhores de R&B que eu já ouvi na minha vida. Ele é um dos artistas mais importantes do gênero na última década. Eu acho que o show ele tinha uma beleza, uma forma de tocar as coisas, ele tinha uma coisa técnica, mas com um feeling, uma delicadeza muito foda. Mas eu acho que o fato de eu estar muito longe, porque eu não queria chegar tão perto, já estava muito cheio, porque eu queria circular para poder ver de um show pro outro, me impediu talvez de ter uma experiência melhor, porque isso aconteceu também num outro show que eu vou citar daqui a pouco. Mas o telão não sei se ajudava tanto para eu ter essa conectividade com o artista mesmo vendo de longe, mesmo o som estando muito bom. E ao mesmo tempo, como eu sinto que o som dele, ele flutuava mais por uma coisa de... Era uma jam em alguns momentos, que ele cadenciava as coisas em focar mais... em dar mais eloquência pra vibe da música do que estava sendo tocada, assim, tipo... os instantes da instrumentação, ela ganhava mais corpo, mais... E sabe, tinha uma aura ali que eu ficava pensando, o show do Cine Joy deve ter sido absurdo. Eu acho que eu ia ficar muito mais... doado a emoção daquele show do que aonde eu estava. Se estivesse talvez mais perto também, né? E eu acho que
eu não consegui ouvir tanto coisas mais antigas. E eu acho que é um setlist que ele é bem variado de épocas, de vibes do Blood Orange, né, do Devin Hands. Então, acho que isso me tirou um pouco ali. Mas é o tipo de show que eu fiquei com isso, com esse sol, isso nesse momento do dia, é bonito pra caralho. E gostaria muito de que algum outro, tipo um Primavera da vida, ou que voltasse um Mid, eu queria conseguir, mesmo que no local aberto, mas numa coisa que fosse um pouco mais minimalista, que fosse talvez no último palco Lollapalooza, que é o mais alterna. Cara, eu acho que talvez eu me engataria mais naquele show que eu precisava. É o tipo de show que eu acho que você precisa estar muito mais próximo para poder você criar realmente um afinco maior, assim. Pelo menos foi essa que eu tive. Mas gostei do que vi. Só não foi a pira, a transcendência que eu achei que eu ia ter, porque eu gosto demais dele. Passando, Interpol. Cara, eu contando aqui, eu acho que eu já vi o Interpol no Lollapalooza. Essa deve ter sido a terceira vez, e eu vi no Primavera. Eu acho que cada vez mais eu gosto, principalmente das coisas mais antigas, mas eu gosto do Interpol, eu gosto do som deles, eu gosto de ouvir os discos, eu gosto a vibe soturna, tétrica, né, e ao mesmo tempo tem aquela coisa descoladinha ali da Nova York, com um misto de uma coisa de, parece que é meio londrino também, mas do meio dos anos 2000 e parece que tá remetendo aos anos 80, você sente isso no show. Eu acho que eu via eles tocando ali, que tinha uma personalidade. Eu sinto que eles com o tempo, eles estão ficando mais aqueles caras, estão ficando mais coroa, estão ficando com mais, mesmo sem fazer muitos malabarismos, mas com mais personalidade, do jeito de tocar, com mais uma coisa mais magnética ali, mesmo sendo meio parado que eu digo assim, estático ali no jeito de fazer, né? Dito isso, eu ainda não consigo gostar do show do Interpol. Também acho que talvez o show do Interpol num Cine Joia, como teve agora recente, como teve, que esse eu queria ter ido muito, que foi focado nos dois primeiros discos, né? No Turn On The Brights, eu sempre confundo o nome desse disco, e o Antic, são os dois primeiros trabalhos, né? Esse eu queria ter visto pra caralho, desse jeito ali, tipo, eu sempre falo que eu entendo as pessoas que são muito fãs de, eu quero ver só o show só de artista, mas eu acho que tem artistas que inclusive é muito legal dentro da vibe de festival, eles até crescem talvez assim, o show dele do festival é um, e o solo dele é outro, de vibes diferentes, se complementam, todos são muito bons, mas tem alguns que realmente talvez o solo ele cresça demais, e eu acho que o Interpol é isso. E não, e acho que cada vez, eu acho que lá atrás, na primeira vez que eu vi, eu acho que eu era mais emburrado com o Interpol e não tinha muita paciência. Cada vez mais eu tô insistindo mais, porque não é possível, eu ouço aquilo, eu gosto dos bagulho, eu quero ir pro show e gostar. Eu quero. Mas não foi dessa vez ainda. Não foi dessa vez ainda, gente. Eu entendo. E quando eu vejo fotos da pessoa que tirou do Lola, eu vi as imagens ali, porra, curti pra caralho o Obstacle One, curti pra caralho o Evil, as músicas, os singles, assim, tipo, vi sentadinho, tranquilão, tipo, pô, eu gosto do telão, das paradas ali, mas eu acho que falta um sal, um tempero que ali não me pega ainda. Não sei, ou tem que casar mais com alguns outros artistas junto pra poder o negócio, né, ir. Dote, que pra mim foi a minha decepção da noite pela expectativa que eu tinha com o show da Dote. O disco dela que estourou do Crocodilão, aquilo ali pra mim, o Devin Hands, a carreira eu gosto muito. Tem discos específicos que eu gosto mais, por exemplo, mas os dois últimos não, né? Acho que tem um entre o outro, um e outro, mas esse último, do ano passado, e o outro que eu falei, eu amo de paixão, mas a Dote, ela estourou com esse trabalho agora, de 2024. Acho
impecável, acho um clássico moderno, acho a melhor fusão de rap com o estilo dos anos 90, com uma parada que vai da Erykah Badu, a SZA, a Tyler, The Creator, nos seus momentos mais R&B, assim, mas ao mesmo tempo tem uma coisa sarcástica e debochada e tudo que eu amo. A vibe que tive no Tiny Desk, estilinho de roupa, tudo, cara, tudo. Não acho que ela não pode fazer. Eu acho que eu gostei de como tava o palco. Me lembrou um pouco, inclusive, em determinado momento que eu tava vendo, os tecidos, do jeito que estavam, as cores e tudo, um pouco como que é o fundo do clipe do Gucci, né? Da música lá da Somebody, não sei o que lá, que é a música que replica, né? Faz a interpolação, o sample, né? Em site, né? Mas o visual dela, que eu já tinha visto, acho que em outros shows, assim, tudo. E o fato de que no telão, porque eu, de novo, estava muito longe, estava muito cheio, era para eu ficar perto, ficar no meio ali da galera, ainda ela vê-la muito ridiculamente pequena no palco, porque estava muito cheio do meio para frente, principalmente por causa da Sabrina, né? O grosso de camisas de Lollapalooza ontem foi Deftones e Sabrina Carpenter. Tipo assim, sei lá, 60% Sabrina, acho que 30% Deftones e o resto divididinho ali, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não fui, de novo, a mesma coisa que aconteceu com Blood Orange, talvez também. Não fui talvez tão preparado, porque eu não esperava o quanto de outras coisas sem ser esse álbum que tocava. Eu tinha o que eu queria ver e a vibe, tanto que quando tocou as músicas desse disco, a interpretação dela tava tudo presente, tudo aquele jeito que eu falei assim, cara, só essa mulher fez esse jeito. Fiquei maluco, pirei, caralho e tal. Acho que as músicas de começo ali, aquelas coisas mais... Tem uma coisa até meio K-pop ali na aplicação do som, como que vai assim. Um K-pop com R&B meio Cardi B, né? Tem uma coisa enérgica que funciona pra mim pra caralho pra show. A galera tava quicando de longe, vendo, inclusive, você via e leque pra caralho, meu irmão. Pikachu, eu adoro isso. Mas ao longo do show... E aí, é engraçado que isso me aconteceu 2 vezes com outros artistas antes, que uma eu gosto muito, outra eu gosto, tenho gostado na verdade mais, mas na época eu achava ok, que foi a Doja Cat e a Kali Uchis, que foram, principalmente a Kali Uchis, um show que eu não gostei, achei muito modorrentozinho, pelo quanto que eu gosto dos discos dela. A Doja Cat, acho que ela tentou um pouco mais, mas ela mesmo depois falou que ela não tinha gostado do show e tal, que ela tinha feito. Eu acho que a Doja entregou bem mais. Acho que foi um show que tinha uma personalidade, um storytelling, tinha, né, as interpretações ali dela dançando com as bailarinas, o que dava pra ver ali, tava muito legal, muita vibe, numa versão um pouquinho diferente, um pouco mais wild, né, do que a gente vê, inclusive, nas interações de talk shows, de Tiny Desk e tal, uma entrando por dentro da outra ali, se entrelaçando. Eu acho isso maneiro pra caralho. Mas justamente porque eu acho que eram músicas que eu não conhecia, vibes de música que eu acho que não eram o forte do que eu tenho na minha cabeça, do que é o que eu gosto da Doja, né? Mas eu acho que ela é mais completa do que isso, essa descrição que eu dei, assim, eu já tenho essa perspectiva, né? Então, acho que no final das contas foi um show que eu saí um pouco tipo, puta, queria ter gostado mais. Queria ter gostado muito mais. Muito mais mesmo, assim, tipo... Porque eu realmente amo muito aquele trabalho. Mas dito isso, o que entregou, acho que o que eu vou falar de problema foi... Cara, eu acho que quando você tá num festival, você tem que pensar que independente do storytelling que você teve, isso eu tô falando até de show de o My Chemical Romance, por exemplo, teve esse problema algumas vezes. No show que eu fui agora, solo deles, assim. Eu dava pra ver eles no palco, tá? Até de longe que eu tava. Mas acho que você tem que pensar, se você tá num lugar que é absurdamente cheio de gente, por mais que você queira contar uma história que você vai usar certamente o telão, você tem que pensar que o telão tem que aparecer os artistas, gente.
Porque as pessoas estão pagando caro e querem pelo menos ver o cara, não querem, dependendo de onde for, né? Nem que você não consegue ver só isso aqui, você às vezes, dependendo do tamanho, pô, pensa mulher tem muita menina, muita mulher que, cara, é 1,50m, 1,60m, sabe? Tem os caras que são muito grandes, eu sou alto, mas pô, tem os caras que são o dobro do que eu, o tamanho, eu tenho 1,80m, eu já vi cara de 1,90m, 2, 3 caras na minha frente, e da minha namorada que tem 1,60m. Então, tipo assim, às vezes o artista ele também tem que dar uma certa manejada ali de como pensar em todo mundo que tá vendo as coisas, né? Então o da Dolce me tirou um pouco do show, inclusive por causa disso. Porque o palco, por mais que eu tenha gostado de como que tava lá, mas às vezes as cortinas, tudo, acho que teve uma coisa bonita ali do jeito que foi feito, né, artisticamente falando, mas eu acho que ele não funcionava às vezes na interação com o telão, e como a iluminação eram feitas, escondia demais a Dolce e você não sabia o que estava acontecendo. Então numa questão geográfica, espacial ali, para quem estava vendo mais longe, para mim acabou me tirando mais do que essas outras questões me tirou, tá? Agora passando não vi, na verdade vi 2 musiquinhas pro final e vou falar pra vocês. É daqueles shows que você sempre tem que fazer aquela escolha, tipo assim, cara, quero ver mais isso, porque isso eu gosto mais. Isso aqui, se tivesse ninguém tocando no momento que eu não ligasse tanto, eu veria, porque é legal. Quando eu cheguei pra ver o bagulho, principalmente porque eu falei isso do Blood Orange, né? Eu gosto muito, acho que é o palco que eu mais gosto. Não, o palco que eu mais gosto é o que era o antigo Onyx, agora é aquele Samsung, né? Que é aquele meio que dá um anfiteatro. Mas aonde está o alternativo, que é lá no final, lá no canto, eu gosto demais como ele é feito hoje em dia. Alguns dos melhores shows, que quando ele foi pra lá, pra esse palco, eu vi no Lollapalooza ali. Caribou, esqueci o nome dela agora, a Tash Sultana, Fever 333, cara, sei lá, Alex on Fire, Rise Against, cara, teve muito show foda que eu vi naquele palco. Muito show foda. Estava voltando, verdade, estava tocando hoje Men I Trust. Inclusive, quando eu estava chegando, estava tocando uma música que eu adoro deles, que é menos a vibe good vibes, calminha, meio etérea, né, amorosa, de playlists do YouTube, que é eu não lembro da música, mas é um baixo que é dum 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 dum, que é mais pesado assim, que é do último disco. Cara, eu acho essa música muito foda, muito foda. E aí depois veio aquela eu vendo aquilo, e aí a Tainara tava comigo, cara, nossa, caralho, eu podia ter visto isso aqui, pô. Eu falei, cara, pior que se tivesse me lembrado disso, eu acho que eu teria saído muito mais tempo antes da Dolce. Porque se eu quero ver o show da Dolce ainda, eu vou ter outra oportunidade, provavelmente. Mas teria saído e falado assim, cara, vamos ver o do Melanie Trust pra ver como é que tá? Porque a gente não viu nenhum show naquele palco. Me arrependi, ainda mais porque veio antes. Que casaria, eu acho que muito bem com a banda que eu fui ver ontem, Deftones. Gente, puta que pariu, né? Misericórdia. A única vez que eu tinha visto Deftones tinha sido em 2015 no Rock in Rio, que pra mim talvez tenha sido o melhor dia que eu fui até hoje no Rock in Rio, que teve Lamb of God, teve Hailstorm, teve Queen of the Stone Age, teve CPM22, teve System of a Down. Cara, aquele dia foi absurdo, impecável, um show melhor atrás do outro, e ali foi já uma coisa que eu vi o que era o Deftones ao vivo. Muita gente fica com medo do Deftones ao vivo, de questão da forma que o Tino canta, talvez uma questão de entrega deles, tudo. Em casa, dá uma impressão meio, às vezes, meio mais ou menos mesmo. Ao vivo, não tem condições. Sabe, no Be Quiet and Drive, e o que se seguiu depois, cara, como que esse álbum novo, ele é um clássico moderno do Deftones. Ele é um disco muito, muito bom. Todas as músicas que tocaram no show foram absurdas. Muito maneiro ver
a molecada, quando eu falo molecada é porque realmente, tipo assim, pô, eu tô com quase 40 já, né? Já dá pra falar que eu já tô nessa vibe aí. E você vê nitidamente gente com 20 e poucos ou pra menos que estava pirando tanto com... E essa interseção, né? Mas esses dois espectros que eu quero falar, das coisas mais recentes, ou seja, ver como esse disco ele realmente ficou na galera, cantando pra caralho, pulando e filmando assim, tipo, de um jeito muito, tipo, não é filmando, tipo, porque é que registro no automático, não é porque tava muito impressionado com o que tava acontecendo, mas com as músicas do, tipo, Adrenaline. Ai, meu Deus do céu, com os discos que muitos talvez não tinham nem nascido. Que acho que é uma coisa mais new metal mesmo, com pegada grunge e rock alternativo ali dos anos 90, que é porrada, é árido, é sujo, e foi uma escaralhação e vagabundo tava, meu irmão, entregue em todos os lados, quicando pra cá, você via a empolgação de todo mundo. Cara, e aí, obviamente, quando vinha os clássicos, vinha Change, Sex Tape, né, as músicas mais que pegou a geração TikTok, Gen Z, né, cara, galera cantando, a galera ali. Cara, o que é o tino no show, né, gente? O que é o tino? O que é a execução da banda? Cara, como que... Eu falo isso, o Tino, ele talvez realmente, estando lá, a voz dele, a mudança, né, dos tons mais amenos, das coisas mais, dos gritos, dos agudos, né, passando pra coisa mais escaralhada ali, a rasgação e tudo, não é o disco, mas a entrega dele, a visceralidade e a energia, o pular, cara, e o resto da banda com... Isso é outra coisa que tem que ser elogiado quando um artista, já na sua banda, artista no geral faz. Eu acho que a finesse de você saber montar um palco, iluminação, ser adequada ao teu feeling, pouca coisa, né? Só eram uns LEDs que ficava meio que circulando eles ao redor ali, né? E momentos, o quanto que eles, né? Isso, desculpa gente, desculpa. O quanto que eles são, né? Muito discípulos e muito construtores do shoegaze, do dream pop dentro do rock, do metal, do rock mais pesado, né? Como eles trazem todas as bandas que começaram a fazer isso ali nos anos 90, um Cocktail Twins, My Bloody Valentine, Ride, né? E puta, me fugiu o nome agora. Mas, por exemplo, que eu quero citar. É uma música do Saturday Night Fever, não lembro o nome da música agora. Acho que é Hole in the Earth, acho que é uma parada assim, não lembro o nome dessa música. Eu sempre me foge o nome dessa música. Mas que o palco ficou tudo escuro, o telão como se fosse várias estrelas e o jeito que a luz era, né, os pinceladas de luz ali, parecia que eu tava vendo um show do Beach House, do Primavera Sound de 2022, que era totalmente aberto o negócio, aquela coisa que é pra você viajar, achar que é cósmico o negócio e tudo. O Deftones, ele entende todos os seus momentos, isso, entender de como potencializar momentos pesados no seu visual, no seu estilo, na sua pegada. E isso pra mim é essencial de fazer uma performance ser extremamente memorável, completa, né? E dentro disso, inclusive, o pôr do sol atrás do Tino em Changes, que é extremamente apocalíptico, a dor e a entrega e a melancolia daquele momento é a Caixa Punch, um telão pra mim, eu não lembro qual foi que eu estava tocando, mas que pra mim é a definição perfeita do que é o som Deftones. A bailarina na delicadeza dela dançando e no fundo o urbano, né, de um jeito que ele tinha uns filtros de como se fosse uma filmagem antiga, né, e uma coisa meio digital ali, né, como se fosse uma coisa de PC ali, old school, né, e
como que isso depois passa para virar um incêndio. E as coisas tudo sendo destruídas assim, e ela continuando dançando. O Deftones é essa junção das coisas ali. E, cara, sinalizadores, roda, né? E ao mesmo tempo as pessoas pulando e se entregando de cantar e se largando no chão. E tipo, cara, foi um show Deftones. Foi um show Deftones no melhor amplo sentido e no melhor momento da carreira que eles estão, mostrando que eles são realmente não só uma das bandas de metal, mas uma das bandas de rock mais influentes dos últimos 20 anos, sim. Desde que eles lançaram o White Pony, desde pensando de coisas que eles fizeram antes, eles são uma das bandas mais influentes, que mais souberam evoluir, se manter constantes e transcendendo coisas e gêneros como nenhuma ou poucas da geração deles conseguiram, tá? E absurdo. Encerrando a noite com o show da Sabrina Carpenter, que eu confesso que o começo do show tava vendo bem de longe, tava muito cansado, tava muito fodido, tava vendo num McDonald's de frita que tinha lá em cima, que dava pra ver tranquilo e tal. Mas, pô, eu gosto muito dos dois últimos discos. São discos exemplares de pop. O que você pensa num pop? Que ele é chiclete, carismático, ele é descontraído, ele é... mesmo que tenham letras safadas, duplos sentidos, né, cutucadas ali que uma criança ou adolescente talvez não entenderia, não seria pra ele, mas é aquela coisa que a música pop ou a música com apelo popular consegue fazer. Você consegue trazer os negócios que, teoricamente, uma coisa meio anos 90, anos 80, que você não deveria estar sendo aquela pessoa, mas tá, e tudo bem, não vai escaralhar a cabeça da pessoa e todo mundo vai ficar feliz e curtindo e saindo good vibes. Então, esse foi um show que é o melhor sentido para usar essa palavra, não no sentido tipo, ok, tipo, não. É um show absurdamente simpático, carismático, e que você sai dele com um tom de leveza, num tom de você ver um negócio tão legal, um momento bom que você passou no festival. Principalmente eu pensando que eu vim depois de Deftones, que era uma coisa muito densa, eu me descarreguei todo ali, né? Era uma banda que eu queria ver pra caralho, baita apresentação e performance, e você depois ir aos poucos aquela intensidade e sendo, né, abaixando, mas não no sentido de tipo deixar down, mas tipo, te acalmar e fazer você flutuar para outro som. Cara, que sensação maravilhosa, pensando num headliner. Cara, eu no começo eu demorei para dar uma engrenada, porque eu tava cansado, teve até um momento que eu fiquei sentado, tinha umas músicas aí no começo que acho que eram mais coisas antigas, que eu ainda não conheço todo. Cara, quando adentrou mais os discos novos mesmo, e uma coisa muito foda, palco do caralho, parecia palco de Coachella, aquela construção ali de palco, muito maneiro mesmo, né, que era tipo, como se fosse uma coisa meio... um bagulho meio Cinderela, assim, digamos, né? Então, era muito maneiro, e ao mesmo tempo ele mesclava bem com umas coisas que o show ficava fazendo, que eu achava muito foda, que eram referências a comerciais ou coisas de programas de auditórios, coisas meio dos anos 80, tipo, concurso de dança no meio do negócio, ou fazendo um comercial lá do vinho, lá que a gente tá fazendo da cama, né, tipo, e falando um locutor dos anos, meio que, como fosse TV dos anos 80, americana, falando essas porra assim, e o visual vintage, por isso até por causa do disco, né, que ele tem muito essa vibe, ele funciona falando dos anos 80 e com o som dos anos 80, que ele não parece um repeteco que alguns artistas têm feito ultimamente. Ela conseguiu dar um tchan e o que ali, o Jack Antonoff, de novo, brilhando aqui, né? Se eu não me engano, acho que ele produz esse trabalho, né? Ele fez os dois últimos dela lá. E são dois discos que eles, mesmo, por exemplo, o Short Switch, acho que ele tem muito flerte com country em alguns momentos, né? Mas são dois discos que as músicas são tão agridoces e como que se mescla ali, são tão interessantes em vibes, que eles se conectam muito bem no show, assim. Então, a partir do momento que teve... Eu não lembro qual foi essa música. Quem tá vendo aqui aguentar 40 minutos de vídeo, né, comenta aqui embaixo para poder falar para mim qual foi a música que era um pouco mais lenta e foi subindo de grau, foi dando uma intensidade e aí acabou com os fogos de artifício. E aí depois adentrou mais nesses sons dos discos novos, assim. E
E cara, foi, porra, ela cantando na cama, o jeito que ela dança com eles ali, com os dançarinos, que ela tá mais como se fosse uma animadora de festa. Ela não tenta entregar ou ser a máxima da dançarina, mas ela se coloca muito bem como uma coisa meio piscadinha aqui, que eu sou meio qual palavra que eu posso usar? Eu sou meio arisca, eu sou meio porque Cessi é uma coisa que fica na minha cabeça, mas já funciona pra outras coisas, excessivamente safada, né? Meio malandrinha, assim. Cara, ela tem um tom muito legal, assim, pra conduzir o show. E as sacadas que alguma coisa dos shows tinha pra, por exemplo, a parte da cama. Se fosse um show da Toti, eu acho que a gente ia ver a cama totalmente distante de tudo. Cara, filmar a cama, porque ela está não dentro do palco, para poder todo mundo ver ela, depois abre as cortinas e ela sai, e a gente vê essa representação. Cara, olha como é que funciona, tem um storytelling, tem uma coisa de entretenimento muito forte ali. Ou seja, ela desde o começo até o final, ela fez um show extremamente carismático. Eu adorei. Cara, Man Child, que fora que eu tava descendo, ver, assim, fileiras de mulheres virando pro namorado e cantando na cadência que ela canta, que ela vai falando mais as palavras e provavelmente cantando e virando a cabecinha e fazendo, cara, isso não vai sair mais na cabeça. E todas elas vestidas, né, com versões diferentes e vibes de Sabrina Carpenter. Cara, eu adorei o show. Eu tava com muita expectativa já pra esse. Fazia tempo, inclusive, que um headline assim, feminino. Eu gosto muito de Olivia Rodrigo, gosto muito de Billie Eilish. Gostei dos shows, não vi o da Olivia, né, mas vi o da Billie Eilish. Vi de todos recentes, assim, do que eu fui, que teve. Mas esse pra mim teve uma coisa ali, uma cor a mais ali que eu saí muito feliz com isso, assim. E pra mim, inclusive, é a tradução do que ela tem feito no som dela recente, no como que o pop tava sendo meio que aquela homogeneizada que sempre tem com um artista. Por exemplo, tinha sido recente por causa da Billie Eilish, por causa de Lorde e tudo, e ela deu esse negócio ali, serelepe ali, que puta, ainda mais no show, foda, baita show, gostei pra caralho. Então, no final das contas, principalmente quando acaba bem as coisas, o meu sentido foi muito mais positivo do que negativo, que foi, e tô mega demais empolgado pra domingo, né, que vou tentar chegar um pouquinho mais cedo, mas não tanto, e tentar ver o máximo de coisas possíveis e tento fazer o vídeo depois. Vocês sabem, vai ser grande provavelmente, que eu não vou fazer edição, e vou comentar desse meu jeito, que é explorando e explicando o máximo de coisas possíveis aqui. Beleza? É isso. Comenta, curte, compartilha, deixa aquele joinha, fala o que você achou, o que você viu, o que você não viu, o que você gostaria de ter visto, o que você vai ver no domingo. E é isso, vamos trocar uma ideia aqui. Beijo, desculpa a demora, até a próxima, até outros videozinhos que estão para sair, tá bom? Tchau!